Nesse último final de semana, o Paris Saint-Germain, também conhecido como PSG, finalmente foi campeão da UEFA Champions League. Se você não sabe do que eu tô falando e o porquê isso tem tudo a ver com o dropshipping, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar. Bom, se você não acompanha o mundo do futebol, o Paris Saint-Germain, um time obviamente de Paris, na França, foi campeão do principal torneio de futebol da Europa, equivalente a uma Copa do Mundo do continente europeu. Isso por si só já te explica a magnitude desse torneio. E nesse último final de semana eles finalmente foram campeões em cima da Inter de Milão e isso tem tudo a ver com o dropshipping. Basicamente é o seguinte, o Paris Saint-Germain foi literalmente comprado por uma galera dos países árabes que tem bastante dinheiro, é um pessoal que mexe com petróleo, então você sabe que a galera desse meio aí mexe com bastante dinheiro e tem a grana no bolso. E há bastante tempo atrás, já vai fazer aí mais de 10 anos, eles foram comprados literalmente por essa galera do Catar e eles investiram muito dinheiro no time com o objetivo de conquistar esse torneio, que é o principal torneio da Europa. Mas a estratégia que eles estavam utilizando para chegar nesse objetivo é uma estratégia fadada ao fracasso. E eu vou te explicar o porquê. Na história do futebol, já surgiram diversos times que tentaram reunir grandes estrelas no seu elenco com o objetivo de conquistar títulos muito importantes. Nos anos 2000, teve o Real Madrid, que juntou os Galácticos, que ficou bem famoso na época. Eles se uniram grandes jogadores com o objetivo de conquistar vários títulos. Mas ao longo da história do futebol, essa estratégia foi sempre um fracasso. Existiam muitas expectativas em cima desses times que contratavam grandes estrelas com o objetivo de conquistar títulos. Eles achavam que simplesmente comprando jogadores, comprando o título, eles iriam conseguir fazer isso, mas não é bem assim que funciona. Então, esse ano o PSG finalmente conseguiu ser campeão, só que eles adotaram uma estratégia completamente diferente. Eles pararam de investir em grandes estrelas e formaram um elenco, um time comandado por um técnico muito competente. Alguns anos atrás, eles chegaram até a reunir o Neymar, o Messi e o Mbappé, um dos maiores jogadores da atualidade. O Messi e o Neymar, com certeza você sabe quem é, e o Mbappé é um fenômeno também. Então eles tentaram reunir esses grandes jogadores em um único time com o objetivo de conquistar esse título tão importante. E adivinha, não deu certo. E aí, do ano passado para cá, eles mudaram a estratégia e se preocuparam em construir um elenco que os jogadores sabem as peças deles durante o jogo, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, comandado por um técnico muito bom que tinha a visão do jogo e direcionava as peças com o objetivo de fazer gols e ganhar títulos. E no final das contas, isso deu certo. E por que isso tem tudo a ver com dropshipping? Bom, no nosso mundo de dropshipping, lojas online sem estoque, enviando o produto do fornecedor da China direto para a casa do nosso cliente, a gente foi muito ensinado por várias pessoas que venderam cursos e venderam mentorias que para você ter sucesso nesse jogo, você precisaria ter um produto vencedor. O produto vencedor equivale a contratar estrelas, contratar jogadores muito famosos que jogam muito bem. No caso do Paris Saint-Germain e do Real Madrid na época dos Galácticos. É a mesma analogia. No dropshipping, a gente foi ensinado que a gente tinha que ter peças daquele nosso jogo e só essas peças iriam fazer a diferença para que a gente chegasse no objetivo final. No caso do dropshipping, fazer vendas com lucratividade e escalar. Só que essa é uma fórmula fadada ao fracasso também, principalmente se você quer ter sucesso nesse jogo em 2025 e nos próximos anos também. E por que isso tem tudo a ver com o Paris Saint-Germain? Bom, primeiro ponto, os produtos vencedores são como os jogadores estrelados que jogavam no Paris Saint-Germain alguns anos atrás e essa estratégia não deu certo. E você tentar fazer isso em 2025, tanto não dá certo no futebol quanto no dropshipping. E a partir do momento que você foca em construir uma estrutura que não depende de um único jogador ou produto vencedor, é aí que você consegue ter sucesso consistente. Porque não adianta só você encontrar um produto vencedor ou ter um jogador muito bom e ganhar ali 1, 2 títulos medianos. Não adianta isso. A ideia é a gente se manter no jogo no longo prazo. A ideia é um time conquistar títulos por muitos anos e a ideia é a gente vender produtos, ter lucratividade no nosso negócio por muitos anos também. Então, a partir do momento que você tenta depender o seu resultado em um único ponto, em um único jogador ou em um único produto vencedor no caso,
você está fadado ao fracasso. Você pode até conseguir ter algum resultado, mas no longo prazo você não vai conseguir se manter. Então, qual que é a estratégia perfeita para você adotar no dropshipping? Basicamente, é você construir uma estrutura, construir um time igual o Paris Saint-Germain fez. Uma estrutura que não depende de um único produto, mas sim você tem vários produtos, várias peças, vários jogadores que te ajudam a te levar naquele objetivo final, que é conquistar o título e é ter uma escala consistente e lucrativa. No caso do dropshipping, é você focar no branding, construir uma marca em volta do seu produto. Porque pensa só, o mercado hoje em dia é muito mais competitivo, tem muitas pessoas anunciando, anunciar não é mais barato igual era 5 anos atrás. Então, você precisa ter um diferencial competitivo. E o branding, a construção de marca, o conteúdo autoral, as estratégias próprias, fazem você ter esse diferencial competitivo no mercado. Então, por ter esse diferencial e por fazer o que a maioria das pessoas não está dispostas a fazer, você consegue aumentar suas chances de se manter no jogo a longo prazo. Porque pensa só, se você segue uma estratégia, se você foca em uma única loja, você vai focar até ela dar certo. Depois que ela dá certo, você continua alimentando ela, melhorando os processos, melhorando sua equipe, melhorando seu time, melhorando sua estrutura, seu back-end, seu e-mail marketing, aumentando lista de clientes, aumentando seguidores em redes sociais, executando um bom pós-venda para o seu cliente para que ele fique satisfeito e volte a comprar na sua loja, e você, como um todo, constrói essa estrutura. Isso no longo prazo é muito mais saudável do que você ficar pulando de galho em galho, criando loja atrás de loja, atrás daquele pote de ouro, atrás do produto vencedor, que você vai escalar durante um mês e daqui 2 meses você não vai mais estar vendendo ele e precisa construir uma outra loja. Isso não é saudável, isso não é saudável para um negócio. Então leve o dropshipping como um negócio sério e construa o seu time, construa a sua estrutura para você se manter no jogo no longo prazo, ter consistência. Eu aposto que você não quer viver nessa subida e nessa descida de escalar um produto vencedor e a sua escala simplesmente morrer e você ter que ficar indo atrás de novos produtos, construindo novas lojas. Isso não faz bem nem para a cabeça. Então, escolha um nicho que tenha demanda, que possa vender bem durante o ano inteiro, e eu sempre cito 3 exemplos: saúde, beleza e moda. São nichos que as pessoas compram em qualquer época do ano. Dentro desses nichos, escolha um subnicho para você construir o seu branding, para você se posicionar como um especialista dentro desse mercado que é tão competitivo. Assim, você vai conseguir ter o diferencial competitivo para se destacar no leilão do Facebook. E também construa criativos autorais. Compre seu produto, grave seus próprios criativos, pense fora da caixa na hora de gravar eles, mande para influencers. Basicamente é fazer o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer no jogo do dropshipping, porque a maioria quer copiar o produto dos outros, quer copiar criativo dos outros, estratégia dos outros, e não quer se dar o trabalho de tentar pensar o porquê aquilo deu certo, o porquê aquele concorrente está escalando tanto e você não. E a partir disso construir uma estratégia que funcione para você. Então não é sobre copiar o que os outros estão fazendo, é sobre ter referências que deram certo no mercado, mas você adaptar essas referências para o seu negócio, para a sua personalidade, porque construção de branding nada mais é do que colocar a sua personalidade em cima daquilo e criar algo único. Então você pode ter várias referências, mas a partir dessas referências você vai puxar e criar algo só seu, algo único, inspirado em outras coisas que deu certo. Aí sim você vai conseguir ter um diferencial competitivo, porque isso ninguém vai conseguir copiar. Por mais que várias pessoas utilizem lojas como referência, e pode ser até as mesmas lojas, elas não vão criar algo igual às outras pessoas, porque elas vão colocar sua própria personalidade na hora de criar uma marca. Então, tenha referências, mas coloque sua personalidade na hora de criar algo seu. E aí sim você vai ter algo único, porque a forma que eu penso é diferente da forma como você pensa, as coisas que eu gosto são diferentes das coisas que você gosta, então você vai conseguir ter algo único, que ninguém consegue te copiar. E aí sim, você vai ter um diferencial competitivo no mercado. Então, basicamente, faça o trabalho difícil, que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. E aí tenha a mentalidade de construir uma equipe, uma estrutura para se manter no jogo no longo prazo. Não queira depender de um produto vencedor, não queira depender de 3 jogadores para você conquistar um título tão importante. A gente pode até usar a analogia de que a Champions League é a escala
consistente. Então, não queira depender isso de poucas peças, e sim construa um time que cada peça saiba o seu papel dentro de uma estrutura, e você, como técnico de um time, sendo o empreendedor do seu negócio, você vai ter a visão de direcionar essas peças e fazer com que cada uma dessas peças conclua a sua tarefa, conclua o seu objetivo final para você chegar na tão sonhada Champions League e também nas vendas consistentes durante o longo prazo, que é o que realmente bota dinheiro no seu bolso. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foquem em construir o seu PSG, campeão da Champions League, nos seus negócios. E se você quiser me ajuda para criar ou escalar sua operação de dropshipping global, vender no mundo inteiro com uma marca, construir uma marca global, tem o link aqui na descrição, preenche lá e eu vou ter o maior prazer de analisar sua resposta junto com o meu time, e a gente se vê no próximo vídeo.